1965. Céus do Vietnã. O tenente-comandante James Stockdale sente seu avião tremer. Um míssil acaba de atingir seu caça. Em segundos, ele está em queda livre sobre território inimigo. O que Stockdale não sabia é que os próximos 7 anos seriam um teste brutal de tudo aquilo em que ele acreditava. Acorrentado, torturado, isolado, meses sem ver a luz do dia. Mas havia algo que seus captores não conseguiram tirar dele: as palavras de um filósofo grego que viveu há quase 2000 anos. Antes de partir para o combate, Stockdale recebeu do seu professor de filosofia um pequeno livro sobre estoicismo. A bordo do porta-aviões, nas noites silenciosas sobre o Oceano Pacífico, ele decorou cada página, cada palavra, cada conceito. E foi uma frase em particular que se tornou sua âncora: deixe para trás as coisas que não estão sob o seu controle e trabalhe naquilo que você pode controlar. Naquela cela escura, Stockdale não tinha controle sobre a dor, sobre a fome, sobre quando seria libertado ou se um dia seria libertado. Mas ele tinha controle sobre uma coisa: sua mente. E isso mudou tudo. Hoje, quando alguém ouve a palavra estoico, geralmente pensa em uma pessoa fria, sem emoções, robótica. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. O estoicismo nunca foi sobre suprimir emoções ou fingir que a dor não existe. Era sobre algo muito mais profundo: entender quais emoções estão sob nosso controle e ter a sabedoria de não desperdiçar energia com aquelas que não estão. Os estoicos não queriam se tornar apáticos, eles queriam se tornar livres. Livres da ansiedade constante sobre o futuro, livres da raiva que consome por dentro, livres do medo paralisante que nos impede de viver plenamente. O estoicismo não é uma filosofia de livros empoeirados, é um sistema operacional para a vida, uma forma de ver, entender e navegar o mundo. E o mais impressionante, os mesmos princípios que funcionaram há 2000 anos ainda funcionam hoje, na sua carreira, nos seus relacionamentos, nas suas crises. Diferente de muitas filosofias que eram restritas às elites, o estoicismo era ensinado em praça pública. Qualquer pessoa podia parar, ouvir e aprender. Os estoicos acreditavam que esses princípios não eram luxo para poucos, eram ferramentas essenciais para todos. E o resultado disso foi extraordinário. De um lado, temos Epiteto. Nasceu escravo, foi propriedade de outro ser humano, passou anos acorrentado, sofrendo abusos físicos que o deixaram manco para o resto da vida. Do outro lado, Marco Aurélio, imperador de Roma, um dos homens mais poderosos que já caminhou sobre a terra, comandava exércitos, decidia o destino de milhões. E sabe qual era a inspiração de Marco Aurélio? Epiteto, o ex-escravo. Os estoicos não apenas pregavam sobre igualdade, eles viviam isso. Para eles, não importava se você usava correntes ou uma coroa. Aos olhos da natureza, do universo, todos vêm da mesma fonte divina. Enquanto o mundo ao redor criava hierarquias, os estoicos derrubavam. Enquanto outros separavam por classe, cor ou origem, os estoicos enxergavam apenas seres humanos. Isso era revolucionário e continua sendo. Vivemos em um mundo imprevisível, caótico, às vezes brutalmente injusto. E quando as coisas ruins acontecem, e elas vão acontecer, nossas emoções assumem o controle. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. O problema não é a tempestade. O problema é que não esperávamos a tempestade. O estoicismo nos ensina algo radical: se prepare para o pior. Não porque você é pessimista, mas porque estar preparado é a única forma real de estar em paz. Premeditio malorum, a premeditação dos males. Os estoicos tinham um exercício para isso. Eles imaginavam tudo que poderia dar errado: perder o emprego, perder alguém que amam, ficar doente, perder tudo. E não, isso não é neurose, é treinamento mental. Um boxeador não entra no ringue esperando que não seja atingido. Ele treina para levar o golpe e continuar de pé. Muitos estoicos modernos praticam o que chamam de desconforto voluntário. Tomar um banho gelado quando você poderia tomar quente. Dormir no chão quando você tem uma cama confortável. Fazer jejum por algumas horas. Por quê? Para provar para si mesmo que se tudo for tirado de você, você ainda vai ficar bem. Você não vai desmoronar. E tem um efeito colateral poderoso. Você começa a sentir uma gratidão profunda pelas pequenas coisas: água quente, uma cama, uma refeição.
Coisas que antes eram invisíveis se tornam presentes preciosos. Sêneca escreveu: não é o homem que tem muito pouco, mas sim o homem que anseia por mais que é pobre. Passamos a vida inteira perseguindo coisas, carros, casas, status, likes, validação. Mas a felicidade estoica não está lá fora, está aqui dentro, em quem você é, em como você reage, em seus valores. A virtude estoica se sustenta em 4 pilares: sabedoria, distinguir o bem do mal, saber o que está sob seu controle; coragem, persistir quando tudo parece impossível, resistir às tentações fáceis; temperança, moderação, viver com o necessário, não com o excessivo; justiça, para Marco Aurélio, a mais importante, não agir apenas para seu benefício, mas para o bem comum. 1964, Nelson Mandela é condenado à prisão perpétua. Naquele espaço minúsculo, ele poderia ter deixado a raiva consumir sua alma, poderia ter planejado vingança, poderia ter se tornado tão cruel quanto seus opressores. Mas Mandela tinha um companheiro naquela cela, Marco Aurélio. Ele devorou as meditações, estudou os princípios estoicos e deixou que transformassem seu coração. Quando finalmente foi libertado e se tornou presidente da África do Sul, todos esperavam retribuição, julgamentos, execuções, caça às bruxas. Mandela fez o oposto. Ele escolheu reconciliação, perdão, construir uma nova nação, ao invés de destruir os culpados do passado. Isso não foi fraqueza, foi a força estoica em sua forma mais pura. E Stockdale? Ele sobreviveu. Foi libertado em 1973, condecorado com a Medalha de Honra. Mais tarde, ele diria que aqueles 7 anos terríveis foram paradoxalmente os mais importantes de sua vida, porque ali, no fundo do poço, ele descobriu algo inabalável dentro de si. Você não precisa estar em uma cela de prisão, não precisa estar em uma zona de guerra. O estoicismo é para agora, para aquele e-mail agressivo que você recebeu, para aquela conta que não consegue pagar, para aquela pessoa que te decepcionou, para aquele sonho que desmoronou. Você não controla o mundo ao seu redor, mas você controla como responde a ele. E essa é a liberdade definitiva.